Babies, olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Conta pra mim, bebezinhos. Conta pra mim como é que vocês estão. Lindos, maravilhosos, cheirosos, gostosos, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, tô aqui sobrevivendo da maneira como Jesus quer e venho hoje contar pra vocês uma coisa que eu havia prometido. Ah, para quem não me conhece, eu sou a Fabi do Toque SA. Antes de eu contar qualquer coisa, gente, para quem não me conhece, eu sou a Fabi do Toque SA, esse canal que tenta trazer para vocês coisas úteis, coisas que vocês possam aproveitar no cotidiano, momentos reflexivos, histórias de personalidades, casos, contos, causos. E já aproveitando, vou pedir para vocês deixarem o like logo agora no começo do vídeo, que é muito importante. Compartilhem com os coleguinhas se vocês gostarem desse conteúdo ou de outros que vocês venham a assistir no nosso canal. Também tem uma playlistzinha já, eu acredito, de uns 17, já para 18 vídeos, se eu não me engano. Por favor, deem aquela maratonada que ajuda muito também o canal a crescer. E, dito isso, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Vamos lá? Então, eu tinha prometido, hoje estou toda atrapalhada, eu tinha prometido para vocês no outro vídeo da Marie Curie que eu traria a história do senhor que publicou uma carta a qual eu tive acesso pela internet e eu fiquei, através dessa carta, curiosa para saber quem era a senhora que estava recebendo essa carta do Einstein. Haja visto que todos sabemos, entre aspas, todos sabemos que ele gostava muito de endereçar cartas, né? Então, eu pensei, tá, ele escreveu uma carta aberta defendendo uma mulher ali no começo do século XX e quem é essa senhora? E como eu sou xereta, que eu já contei 1000 vezes para vocês, se não foram 1000, são quase 1000 vezes, descobri a Marie Curie, que nada mais, nada menos, ganhadora de prêmio Nobel de Química e Física, a única mulher que teve acesso a 2 prêmios no começo do século XX. Até hoje, nunca mais uma mulher foi tão premiada quanto ela, ok? Dito isso, ele se mostrava indignado. Gente, dá uma olhadinha nesse vídeo, tá? Da Marie Curie. Ele não tá muito longe, não. Acho que foi há 2 semanas atrás a publicação. Se eu não conseguir anexar embaixo, dá uma olhadinha no vídeo, tá? O que eu quero dizer para vocês? Ele se dizia indignado porque ela estava sendo achincalhada por ter um relacionamento com um rapaz um pouco mais novo do que ela depois que ela se tornou viúva. Abre um parênteses, ela foi muito bem casada, graças a Deus, e junto com o marido ela fez descobertas incríveis, né? Que eu não vou citar mais aqui para não se tornar uma coisa chata e nem prolongar muito o nosso vídeo. O que me remeteu ao pensamento, que me levou ao pensamento de que o Einstein era um homem à frente do tempo dele, que ele estava ali indignado com aquela exposição pública àquela senhora, porque ele realmente acreditava que as mulheres poderiam estar à frente daquilo tudo, certo? Certo. Errado. O Einstein escreveu uma carta que depois a gente foi descobrir. 30 anos foram descobertos, nós não, eu descobri agora, tá, pessoal? 30 anos depois do falecimento dele, num cofre de banco, uma carta que ele endereçou à esposa dele na época, a primeira esposa dele, a Mileva, onde ele dizia simplesmente isso. Para a rotina domiciliar, minha roupa deverá estar sempre limpa e em ordem. Eu devo receber 3 refeições ao dia em meus aposentos. Meu quarto e escritório devem estar sempre arrumados e, sobretudo, a minha escrivaninha deverá sempre ser usada por mim e nada de brigas. Ele estava tentando restaurar, dizendo ele estava tentando restaurar o casamento dele, tá, pessoal?
Então, imaginem o meu queixo como foi lá embaixo em descobrir que ele conseguiu ser solícito à amiga, dar apoio à amiga, achar que aquele machismo todo era uma coisa absurda, porque ela estava tentando se relacionar com um rapaz alguns anos mais jovem, após ter se tornado viúva, e me deparo com uma cartinha dessa com pequenas regras para a convivência. Detalhe, ela não podia se dirigir a palavra a ele, tá? Segura essa informação. Albert Einstein foi um físico, um teórico, um alemão que desenvolveu a teoria da relatividade espacial geral e restrita, e também o efeito fotoelétrico. E isso foram um dos pilares da física moderna, ao lado da mecânica quântica, além de grandes contribuições para a física estática. E ele nasceu em 14 de março de 1879 na Alemanha e faleceu em 14 de abril em Princeton, em 1955, tá? Em Nova York. Ele se formou na Faculdade de Zurique em 1905 e teve 3 filhos, Edward, Hans e Lycée. Vale dizer, gente, que a primeira filha dele, do primeiro casamento, sumiu, tá? Porque o Einstein ele simplesmente se recusava a casar antes de ter um emprego formal. Porém, a mulher dele engravidou antes deles se tornarem casados, se tornarem marido e esposa. Então, essa criança desapareceu, não se tem notícia dessa criança. Se sabe, se tem fotos dela ali, aparentemente com seus 2 aninhos, inclusive com a mãe, que eu vou deixar aí para vocês verem, mas não se sabe onde ela foi parar, ela sumiu, tá? Então, assim, ele teve 2 filhos com a primeira esposa, a Mileva, e depois ele teve futuramente com a segunda esposa mais um filho, né? E que foi a menina e um menino, e depois um menino só. E esse cara, o Einstein, ele influenciou Stephen Hawking, a Sally Endra, o John von Neumann, e entre outros milhares de caras, assim, que contribuíram também de alguma forma para a ciência. E continuam continuam contribuindo. E como eu já contei para vocês, ele se casou 2 vezes, né? A primeira ele conheceu na faculdade, a Mileva, que vale abrir um parênteses, a Mileva era de uma família rica, e ele conheceu ela lá estudando na faculdade. O pai dela teve que pedir para o ministro da educação para ela frequentar a universidade, porque naquele tempo, em final de nos finais ali, os anos finais de 1800, mulher não podia frequentar a universidade. Também contei um pouquinho para vocês lá no vídeo da Marie Curie, com facilidade. Então ela frequentou e na sala dela só tinha ela de mulher, tá? Porque o pai dela tinha grana e conseguiu acessar o ministro. E depois ele se casou, depois que ele encerrou o casamento com a Mileva, que ele tinha deixado essa cartinha esplêndida tentando consertar o casamento, visto que ele nunca foi fiel, porque ele teve uma namoradinha lá no fundamental. Aí na faculdade ele conheceu a Mileva, casou com ela, entre aspas, obrigado, né? Depois de bastante tempo. E mesmo assim ele se correspondia com essa namoradinha, tá? Com a primeira. E depois ele se casa com a prima, quando ele se separou da Mileva, né? E ele prometeu, a Mileva, ela foi muito importante na vida dele, porque ela ia junto com ele ali, construindo essa carreira dele, né? Porque ele foi um aluno, gente, que vale dizer que ele não foi muito inteligente na infância, ele não era aquele aluno espetacular, que tinha notas incríveis, ele não foi esse aluno. E na universidade tampouco, porque ele faltava muitas aulas, então ele não se formou com louvor, não foi aceito logo como professor ali junto à universidade, porque ele não era um bom aluno, não era, ele tinha notas, mas ele faltava, então ele não era aquela pessoa, né, entre aspas, confiável para se colocar num cargo de professor tão logo. E então, quando ele passou por essa transição aí da faculdade para o doutorado, a primeira esposa dele, foi a Mileva, ela foi fundamental para ajudar ele nos estudos, né? Nessa questão toda que ele passou a desenvolver das teorias, né? E dentro da área da física e da matemática. Ele se formou em física e em matemática,
tá? Essa era a formação do Einstein. E depois, quando ele foi receber o Nobel dele, ele fez questão de repassar o valor para a esposa, a primeira esposa dele, tá? A Mileva. Bem, ao contrário da primeira esposa dele, ele vinha de uma família humilde e judia, né? E durante a infância dele, a família passou por dificuldades financeiras e eles então resolveram se mudar para Munique, na Suíça. E foi lá que ele obteve a educação formal dele. Então, ele ficou alguns anos desempregado, como eu já contei para vocês, e não conseguindo ser professor assistente, como era da vontade dele, só em 1905, após o doutorado, os estágios finais e tudo mais, ele publicou. Lembra que eu contei que a esposa dele foi fundamental para essas descobertas? Ajudou ele muito? Pois é. Ele publicou 4 estudos revolucionários e esse ano ficou conhecido como miraculoso. Olha esse nome, gente. Eu achei o máximo. Os trabalhos dele tornaram ele famoso no mundo todo e garantiu o cargo de professor na Universidade de Berna só em 1908. Infelizmente, ele faleceu em 1955, aos 76 anos, deixando os 3 filhos, que eu já contei para vocês, né? A primeira filhinha sumiu, infelizmente, não se tem notícias mais dela. E seu legado importantíssimo no ramo científico, né, gente? Mudou também totalmente várias coisas, como, por exemplo, energia limpa, enfim, né? E por que eu tô... Então, vamos falar diretamente, tá? Por que eu tô contando tudo isso para vocês, gente? Porque a teoria da relatividade geral, ela permitiu que fossem criados os GPS, por exemplo, que são o sistema de posicionamento global, tá? Que ajuda a gente, através de via satélite, a nos localizar com grande precisão. Esse cara, o senhor Albert Einstein, ajudou nessa questão, tá? Começou lá atrás, começo do século XX. E depois ele previu a possibilidade da existência de ondas gravitacionais e foram detectadas realmente em 2017, agora há pouco, tá? Durante a colisão de 2 buracos negros. Então, gente, vê bem, começo do século, 1905 lá, século 20, agora século 21, 2 buracos negros, tá? E no ramo da mecânica quântica, ele deixou diversas questões em aberto que eram relacionadas ao comportamento da luz, que renderam-lhe a explicação do efeito fotoelétrico, que depois viriam a produzir a luz solar, bem como a luz a laser. Lembra? A luz solar é que vem a energia limpa. Vocês já viram nos campos de energia eólica, aqueles parecem uns ventiladores, não sei? Aquilo lá é produção de energia limpa. Ela é ótima para o meio ambiente, tá? Não, não é uma energia, digamos assim, é uma energia limpa. Energia eólica é energia limpa, é sustentável, é a melhor que tem, tá? Na atualidade. E a luz a laser é aquela que a gente costuma usar, a gente não, que eu não cooperei, graças a Deus, mas são utilizadas em cirurgias a laser, por exemplo, cirurgias bariátricas, que são as de redução de estômago, que fica só aqueles pontinhos do laser ali. Enfim, tem diversos tipos de coisas hoje no campo da medicina que são feitas com essa luz a laser. E as conclusões do Einstein sobre a energia de repouso, levaram ele à criação, levaram as pessoas à criação da bomba atômica e também ao surgimento das bombas nucleares, que foi o caso também da Marie Curie, né? Que foram, infelizmente, essas contribuições que levaram a esse tipo de coisa, que não era para acontecer, mas o humano tem de ser estudado realmente. Então, também tiveram contribuições para termodinâmica, física estática, mas o Nobel dele veio pela física, né? Pelo efeito fotoelétrico, que foi o primeiro que eu comentei com vocês, né? Então, para o meio ambiente foi positivo, foi negativo também, né? As contribuições foram positivas e negativas.
De modo pessoal, ele viveu altos e baixos, eu acho, muito intensamente, talvez. Não, não foi a pessoa que eu imaginava. Eu via as fotos do Einstein e pensava, uhul, Einstein e tal, não sei o quê. Vou pesquisar, vou mostrar para os meus queridos do canal e adquirir conhecimento, claro, óbvio, né? Mas, de qualquer forma, foi importante saber a contribuição dele até nos dias atuais e ver que cara incrível, mesmo ele não tendo sido um aluno incrível, nem um professor fora da curva, nem nada disso, e muito do que foi feito também em seus estudos foram com a participação e contribuição de sua esposa, que também estudava, como a Marie Curie estudava com o esposo, né? Foram coisas que realmente mudaram a nossa vida, mudaram as formas de se ver as coisas, e até hoje as pessoas se baseiam nas suas teorias para conseguir evoluir de alguma forma no campo das ciências, né? E uma coisa importante que eu achei muito bacana que o Einstein falou também, porque ele não era só 100% isso ou 100% aquilo, ele tinha lá suas falácias. Ele disse assim: procure ser uma pessoa de valor, em vez de procurar ser uma pessoa de sucesso. O sucesso é consequência. Esse cara foi demais mesmo. A gente ama, adora, odeia, tudo junto, né? Ele tem um misto de emoções, ele provoca um misto de emoções na gente, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, uma pesquisa prometida a vocês. Eu espero que vocês tenham um ótimo descanso, que se divirtam, aproveitem, fiquem com Deus. Um beijo bem grande para vocês e até a próxima. Fui.